vencedores, digam amém? Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Antes de você se assentar, eu gostaria que você virasse para pelo menos 5 pessoas aí sorrindo. Quem sabe sorrir aqui? Sabe sorrir? Como disse a nossa irmã, o povo de Deus é um povo alegre. E você vai abraçar mesmo, abraça mesmo, né? Nem que você não conheça, abraça. Peraí. Você vai abraçar falando uma palavra, dizendo para ele assim: você tem cara de vencedor, cheiro de vencedor, sorriso de vencedor, né? Pode abraçar agora. E pelo menos 5 pessoas aí sorrindo, profetiza aquele vencedor, lavado, remido, o sangue precioso de Jesus. Aleluia. Estou hoje aqui, nessa manhã, eu e a minha amiga aqui, viemos pregar para você em nome de Jesus. Glória a Deus. São João, capítulo 10. Vou pedir ao Henrique também que deixe preparadas as transparências daqui a pouquinho. Nós vamos passar algumas transparências para você. Eu prometo que vou ser breve, para que Deus pode abençoar também no pouco tempo. Quem achou, diga amém. Amém. O pastor e o seu rebanho. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas,
vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que eles estavam falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Diga graças a Deus pela palavra. Meus queridos, Deus tem me dado esse ministério de prosperidade, mas hoje eu quero falar sobre um outro tipo de prosperidade. Nós temos aqui dezenas de pastores. Pastores são pessoas que cuidam de ovelhas. E a nossa grande missão hoje é ganhar as multidões e cuidar bem delas. Você pode repetir isso? Fale após mim: ganhar as multidões e cuidar bem delas. Mais uma vez. Só as mulheres. Só os homens. Só os abençoados. Só os bonitos. Então chegando o segundo irmão aí assim, fala: irmão, nossa missão é ganhar as multidões e cuidar bem delas. Fala isso para ele. Aleluia. Porque no Brasil já caiu a ficha que todo cristão tem que ser um ganhador de almas. Todo mundo já sabe isso e está fazendo isso. A prova é que as igrejas estão cheias ou estão se enchendo. Porque não existe igreja pequena, existe igreja em crescimento. Mas ainda não caiu a ficha de que nós precisamos cuidar das ovelhas, das pessoas que nós ganhamos. Outro dia eu vi uma reportagem na televisão que eu fiquei abismado. Lá em Belo Horizonte, se não me engano, uma cachorrinha achou um bebê jogado com a mãe num terreno baldio. E aquela cachorrinha, ela pegou o bebê em cima do papelão e começou a arrastar e trouxe para que alguém salvasse aquela criança. E a gente olha e fica revoltado. Que mãe é essa que pega um bebê e joga para ele sobreviver no terreno baldio? E muitas vezes nós dizemos: tem que ser presa, tem que ir para o manicômio. Mas nós estamos fazendo isso todos os dias, espiritualmente falando. Nós lutamos lá fora, pregamos o Evangelho, testemunhamos, ganhamos a alma e trazemos ela para dentro da igreja e dizemos: toma, pastor, cuida dela. É como se pegasse um bebê e colocasse embaixo de uma árvore com uma mamadeira e falasse: agora se vira. E é por isso que hoje existem 30 milhões de desviados no Brasil.
Existem 28 milhões de crentes no Brasil e existe mais de 30 milhões de pessoas que um dia, como você, aceitaram Jesus, tomaram a ceia, tiveram comunhão e hoje estão desviados. São ovelhas feridas que precisam de restauração. Então, nesta manhã, como nós temos muitos pastores aqui, e a tarefa de curar a ovelha, cuidar da ovelha, não é só do pastor, mas também de todas as ovelhas. Você não precisa ter uma carteirinha de pastor, ser consagrado pastor para exercer um ministério pastoral. Todos nós fomos chamados para cuidar de ovelhas. Amém? Levanta a mão direita e diga: eu fui chamado para fazer discípulos de todas as nações. Então olha para o irmão do lado e diga: a mensagem de hoje é para você, meu irmão. Sabe, se Deus me chamou para ser um pastor, para cuidar de almas, como chamou todos vocês aqui, nós temos que conhecer sobre ovelha. E eu quero falar nesta manhã com você sobre as características da ovelha. Como é que a gente pode cuidar bem de ovelhas se a gente não conhece ovelhas? Então, na Bíblia há vários textos que comparam as pessoas a ovelhas e Deus a um pastor. Todos nós já sabemos disso. Mas que características tem uma ovelha que o ser humano também tem? Nós vamos ver agora. Você sabe o que é uma ovelha desgarrada? Você sabe o que é uma ovelha ferida? Você sabe quais são os perigos que uma ovelha desgarrada, uma ovelha ferida corre? Nós vamos ver isso nesta manhã. Sabe, eu até escrevi aqui alguma coisa, eu quero ler um pouquinho para você, essa parte mais teórica aqui. A ovelha, esse bichinho aqui, ele tem um tempo de gestação de 5 meses e nasce uma cria que se chama cordeiro. A ovelha pode dar até 2 crias, mas quando nasce de 2 cordeirinhos, nascem fracos e podem morrer. Os agricultores programam os nascimentos das ovelhas na primavera, porque nessa altura os pastos estão abundantes e é fundamental para que a ovelha mãe recupere o peso e produza leite de melhor qualidade. Depois de desmamar a ovelha, por volta dos 2 meses, ainda existe algum pasto de qualidade e quantidade para os cordeiros iniciarem a sua alimentação normal. Olha só isso. Algumas ovelhas têm o costume de abandonar os filhos quando nascem, pelo simples motivo de andar em rebanho, e se o filho não se levantar e andar de forma suficientemente rápida para seguir o rebanho que vai passando, a mãe pode abandoná-lo para responder ao seu instinto de viver em grupo. Outras vezes a ovelha pode achar que a cria não é suficientemente forte para sobreviver e abandona a cria. Mas os agricultores, como já estão acostumados a essas situações, fazem uma vistoria por onde o rebanho passou para terem a certeza de não ter ficado nenhuma cria pelo caminho. Essa é uma parte da história da ovelha. Agora a ovelha, esse bichinho aqui, que nós somos comparados a ela, é um animal muito medroso. E basta que ela não sinta o cheiro do pastor para que fique trêmula de medo, e no ágio do medo pode sair correndo do aprisco e se tornar presa fácil dos predadores. Irmãos, vocês já perceberam? Esses dias um dos engenheiros que está construindo a nossa igreja lá, que também é crente, ele estava dizendo assim, ele também é pastor, e ele estava dizendo assim: meu pai é o pastor da igreja. Eu sou jovem, sou um pastor jovem, dinâmico, prego, ministro louvor. Eu sei que Deus me usa, eu oro, me consagro. Mas acontece uma coisa tão interessante na igreja que meu pai às vezes fica conversando lá fora com alguma ovelha, cuidando dela, e enquanto ele não sobe no púlpito, parece que o povo, as ovelhas, não liberam unção, não relaxa, não se abrem para Deus. Mas quando eu estou melhor de mim, quase nada acontece.
Mas quando meu pai velhinho, que já é o pastor da igreja, sobe com a Bíblia na mão e senta ali no altar, toda a igreja, todas as ovelhas sentem aquela segurança. Porque a ovelha, ela sente segurança perto do seu pastor. Longe do pastor, longe do cheiro do pastor, ela fica com medo. E nesse medo ela pode sair correndo e ir embora. Quero que coloque agora a primeira transparência aí, querido. Enquanto ele coloca lá, eu vou lendo aqui. A região de Israel era geograficamente acidentada, com muitas montanhas e vales sombrios e escuros. E ao passar por esses vales, as ovelhas ficavam muito assustadas e precisavam confiar inteiramente no pastor para conduzi-las. Em Israel existe literalmente o vale da sombra da morte. Eu até baixei na internet aquela foto ali, que essa é a foto, né? Quando você lê o Salmo 23 que fala do vale da sombra da morte, é esse vale. É um vale tão escuro que o sol só ilumina ele quando está no meio-dia a pino. É um vale muito escuro. Então, em Israel existe esse vale, um desfiladeiro profundo e estreito. E a luz do sol só atinge o fundo do vale quando o sol se encontra diretamente acima dele ao meio-dia. No restante do dia, o fundo desse vale permanece em sombras. E Davi provavelmente passou por este vale na sua juventude. Por isso que ele disse: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Amém? Então a ovelha passava ali atrás de Davi, elas tinham medo, era muito perigoso, era muito escuro, era um vale terrível, mas como Davi estava à frente, elas iam com toda segurança. Suas ovelhas passam problemas, passam dificuldades, passam lutas, mas uma coisa interessante: se você é um pastor de fé, ministra sobre a vida dela, ela sente o seu cheiro, ela vê a tua presença, essa ovelha não vai temer nada. Essa sua igreja não será insegura, mas será um povo abençoado. Quando a ovelha sente a chegada do lobo, fica apavorada e, como não sabe como se defender, é devorada facilmente pelo lobo se não tiver quem a defenda. Põe a foto do lobo ali, querido, olha lá. Então o lobo é o inimigo da ovelha. Quando a ovelha sente a chegada do lobo, ela fica apavorada, ela não sabe como se defender, ela é ovelha. E ela é devorada facilmente pelo lobo se não tiver um pastor que a defenda. Olha como é importante, pai, você que é o pastor da sua casa. Como é importante, pastor, você que é o pastor da sua igreja. A importância que você tem quando o lobo vem para a sua ovelha. Ela não tem defesa, a defesa dela é você. Glória a Deus. As ovelhas, olha que coisa interessante, comumente se perdem devido à sua própria despreocupação. Curiosidade sobre a ovelha: ela não tem senso de direção que um gato e um cachorro têm. Quando eu morava em São Paulo, tinha um cachorro que chegou em casa e ninguém queria aquele cachorro. Era um cachorro perturbado, acho que era endemoniado. E um dia nós pegamos aquele cachorro, botamos num carro e fomos uns 15 quilômetros e deixamos ele lá longe. Quando nós chegamos em casa, o cachorro chegou primeiro que nós. Por quê? Porque o cachorro, ele tem senso de direção. O gato, ele tem senso de direção. Mas esse bichinho aqui não é como o gato e como o cachorro. Ele não tem senso de direção. O teu filho, a tua filha, é a tua ovelha. A tua esposa é a tua ovelha. Eles não têm senso de direção. Eles precisam do pastor para guiar. Pastor não vai atrás das ovelhas como se toca o gado. Pastor vai na frente, porque a ovelha não sabe a direção. E nós precisamos estar dando direção às nossas ovelhas. Então, porque elas não têm senso de direção, esquecendo tanto o rebanho como o pastor, elas perambulam sem destino, tendo na mente nada mais do que a próxima moita de capim. Ela não pensa em lobo, ou em perigos, ou em profundos precipícios. Assim é a ovelha. A ovelha só está pensando em comer a próxima moitinha de capim. E ela come essa, e ela come aquela. E ela não está preocupada com nada, ela não pensa em nada. Aí come essa, come aquela. De repente, ela está perto do lobo.
e ela não sabe como fazer do lobo. Ovelha não entende de lobo. Quem entende de lobo é o nosso pastor maior. E também nós que somos chamados para Ele, para vencermos os lobos em nome de Jesus. Agora, tem uma coisa interessante sobre a ovelha, né? Que o pastor tem vários cães para ajudá-lo. Eu, quando prego essa mensagem, eu sempre digo assim, que o pastor é Deus, e nós que viemos aqui à frente hoje, somos aqueles cachorros, né? Que Deus usa para cuidar das suas ovelhas. Pastor está lá, é Deus. Agora, existe dois tipos de cachorro. Um pequenininho, que ele fica só no canto das ovelhas, cuidando das ovelhas, e para as ovelhas não se perderem. E existe um cachorro maior, que a preocupação dele é enfrentar o lobo. Ele entende de lobo. Quando o lobo vem, ele avança do lobo e expulsa o lobo embora. Então, pastores nas igrejas têm que ter esses cãezinhos, né? Aqueles irmãos dedicados, que cuidam das famílias da igreja, cuidam dos jovens da igreja, não deixa o lobo chegar, não deixa eles se dispersarem. Todo pastor tem que ter esses auxiliares maravilhosos que Deus, se você não tem, Deus vai levantar dentro da sua igreja em nome de Jesus, amém? Agora olha só, a ovelha é muito sensível à perturbação das moscas que ficam rodeando a sua cabeça o tempo todo. E com aquelas moscas rodeando o tempo todo em volta da cabeça da ovelha, ela fica desnorteada, balança a cabeça de um lado para o outro, tentando fugir do assédio dos insetos, e acaba emagrecendo, e vendo que não consegue se livrar dos insetos, sai correndo sem direção, bate a cabeça nas árvores, tentando afastar os insetos, e chegam até fraturar a cabeça e morrer. Quando uma ovelha corre, a outra fica apavorada e vai atrás. É preciso então que o pastor molhe a cabeça dela com óleo para afastar os mosquitos. Amém? A ovelha, aquelas moscas simbolizam demônios, preocupações, doenças, enfermidades, lutas que as famílias têm, e aquilo fica em volta da cabeça da pessoa. O que eu vou fazer? E ela sai, aí bate a cabeça. Às vezes ela fala, não, nessa igreja não está resolvendo meu problema, eu vou para a igreja A, para a igreja B, para a igreja C, e sai batendo cabeça, bate cabeça aqui, bate cabeça ali. O que o pastor tem que fazer? Essas ovelhas que estão assim perturbadas, desnorteadas, o pastor tem que derramar sobre ela o que? O óleo. O óleo fala do poder do Espírito Santo. Aleluia. O pastor tem que chamar aquela ovelha, orar com ela, ministrar sobre as doenças emocionais, a depressão, a tristeza, ministrar sobre o problema familiar, sobre o problema financeiro, tudo aquilo que o diabo está usando para desnortear ela. O pastor vai, não pelo poder dele, porque ele não tem poder nenhum, mas ele clama o poder do Espírito Santo, e Deus liberta e cura e dá um novo rumo para aquela ovelha. Ah, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Agora, a ovelha também, ela tem dificuldade de faro. Um bichinho problemático, né? Não tem rumo, não cheira direito, né? Não se preocupa com nada. E porque ela não tem faro, ela é suscetível a comer tudo que encontra pela frente, não distinguindo ervas daninhas que podem lhes fazer mal ou mesmo levá-las à morte. Da relva boa e saudável que lhe se alimenta, ele faz bem. Se no pasto existir flores ou sementes coloridas de erva venenosa que atrai a sua atenção, as ovelhas vão comendo e se envenenando. Por isso, a necessidade permanente do pastor ir à frente, observando as pastagens, para evitar que elas comam e morram. Então a ovelha, ela viu coisa colorida. Ai, que bonitinho, que bonitinho. Ai, que bonitinho. Pode ser veneno, traz morte, ela está comendo, que é bonitinha, é colorida, lindo. Assim são os membros da igreja, as ovelhas. Ai, tem uma novidade ali agora. Tem um pastor que ora, a pessoa fica colada no chão. Vou lá, quer ficar caladinho também. Tem outro lá que ora e a pessoa planta bananeira. Também quero. Tem outro lá que tem a profeta que dá profetada ali. A profeta da pena quebrada, a irmã revela,
conta o passado, o presente e o futuro. Aí eu falo, eu quero que ela me revele também, eu não sei quem. E aí, o que acontece? A ovelha é assim. Então o que acontece? O pastor tem que ir à frente, vendo se o negócio é bom, se não é, se está de acordo com a palavra, se Deus está naquilo, se não é heresia, se que aquela coisa bonitinha não vai mexer com o coração da ovelha. Seu filho é sua ovelha. Você vai na frente para ver o que ele está vendo na internet. Você está lá vendo o que ele vê na televisão. Você conhece os amiguinhos que ele anda. Ele é uma ovelhinha. Qualquer coisa para ele é bonita. Pornografia, violência, fazer uma bomba. Então, o pastor vai à frente. Agora, a lã vai crescendo ao redor do corpo. E com o acúmulo de sujeira, já que as ovelhas não se limpam como os gatos. Já viu como o gato toma banho? Se lambe. A ovelha não sabe fazer nem isso. Nem isso que o gato faz. Então o que acontece? A sujeira vão se juntando nos pelos e elas ficam cada vez mais pesadas. Se a lã se molhar, elas ficam sujas e encharcadas. Daí o peso é tanto que elas caem no chão e não conseguem mais se levantar com suas próprias forças. Se o pastor não acudir-las, ajudando-as a ficar em pé novamente, as ovelhas podem morrer ali sozinhas. Por isso a necessidade de pelo menos 2 vezes por ano tosquear as ovelhas para segurança e proteção. Olha lá o homem tosqueando uma ovelha. Sabe como isso funciona no reino espiritual? De tempos em tempos, Deus vem podando coisas na gente, podando aquele orgulho, aquela inveja, aquela ira, aquela raiva, aquela falta de perdão, os pecados. Vão se acumulando em nós os pecados do dia a dia, o medo, a ansiedade, a insegurança, problemas de relacionamento. Vai ficando pesado. Aí muitos irmãos até caem sobre esse peso e não conseguem se levantar, estão feridos. Se não tiver a mão amiga de um pastor para levantar, primeiro a mão do pastor dos pastores, e depois a mão de um pastor, porque o pastor dos pastores, ele sempre vai usar a mão física de alguém aqui na terra, para levantar alguém. Então se você está sendo podado por Deus, tosqueado, não se entristeça, porque é para o seu bem, e Deus vai te honrar mais para frente em nome de Jesus, amém? Aleluia. Vira para o irmão do lado e fala: irmão, se está sendo podado, deixa Deus tratar, fala para ele. Agora isso aqui é uma coisa tão tremenda. Esse bichinho aqui come o dia inteiro. E de noite o estômago está muito cheio. Sabe qual é o maior órgão da ovelha? O estômago. Crente gosta de comer ou não gosta? Crente já não adultera, não prostitui, não rouba, não mata, mas come. É para substituir, né? Come e conversa. Sabe como um crente conversa? Né? E come. E a ovelha é assim. E é tão assim que ela come tanto que às vezes ela cai. E olha só para você ver aqui, ó. Elas gostam de brincar, de dar cabeçada uma na outra. Hello? Tem alguém que gosta da cabeçada na sua igreja? Aquelas brinquinhas, né? Aquelas picuinhas. Me cumprimentou, não olhou para mim, né? Então elas gostam de ficar brincando de dar cabeçada uma nas outras. E normalmente nessa brincadeira elas caem no chão e fica com as patas para cima, e depois não consegue levantar por causa da lã. E se a ovelha não for levantada dentro de 1 hora, o estômago dela vai comprimir o pulmão dela e ela vai morrer asfixiada. É 1 hora. Então o que o pastor faz? O pastor precisa durante a noite inteira andar no meio das ovelhas para ver se tem uma caída, porque se demorar a levantar ela morre. Amém. Está entendendo? Quem está entendendo, diga amém.
pastor, ele precisa 24 horas por dia estar de olho nas ovelhas, ver se ela não está caída, porque se ela estiver caída ela vai morrer, porque vai ser asfixiada. E também nós vemos que quando duas delas disputam a mesma coisa, começa a bater a cabeça uma contra a outra, até ambas se ferirem gravemente. E o pastor, a presença constante do pastor, a vigiar as ovelhas preguentas e apartá-las, até que se machuquem seriamente. E tem os pastores que eles passam um óleo na testa da ovelha assim, né? Passa óleo, quando eles começam a brigar e passa óleo. Quero dizer, irmãos, briga, discussão, picuinha dentro da igreja, sempre vai ter. Mas o pastor tem que estar sempre ministrando o poder de Deus sobre aquela situação, o óleo do Espírito Santo. O pastor, ele não pode ser indiferente, ele não pode deixar, ele não pode ter a síndrome de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Ele não pode ser aquele que tem a filosofia, deixa como é que está para ver como é que fica. O pastor é assim, viu o problema, chega com amor e carinho e confronta. Diga comigo, não é o que eu falo, é como eu falo. Olha para o mundo lá, fala para ele, não é como você fala. Aliás, não é o que você fala, é como você fala. Sabe, nós hoje, pastores, todo mundo tem que sair de manhã com 1 quilo de verdade e 10 de mel na mão. Amém? Amém? Porque tem gente que gosta de dizer a verdade assim, sem mel, com muita dureza, machuca, fere as pessoas. Pastores em cima do altar, pessoas embaixo, umas se ferindo as outras. Não, saia com 1 quilo de verdade e 10 quilos de mel. Você vai falar a verdade? Fala com amor e carinho. A tua ovelha vai te obedecer, não vai se agregar com ela, machucar, ferir, ofender. Você fala, oh meu amado, meu querido, você é tão precioso. Faz 10 elogios primeiro. Fala comigo assim: elogiar em público e corrigir em particular. Fala de novo. Mais uma vez. Irmão, elogia em público, elogia a tua mulher. Ela pode cozinhar mal pra caramba. O arroz dela talvez nem o totó não queira. Mas você olha para aquele arroz e fala, que delícia, querida. Bispo, você está me ensinando a ser mentiroso? Não, estou ensinando você a falar pela fé. Quando você fala pela fé, a fé faz milagres. Olha o que acontece na cabeça dela. Quando você chega e fala assim, você não sabe cozinhar, essa gororeba que você fez, a minha mãezinha que cozinha. Sabe o que ela vai falar? Ela pode até rir para você. Aí ela vai pensar assim, miserável, ingrato, você sabe que eu não sei fazer, eu não aprendi, e você fica me criticando, você quer comida boa? Vai comer na casa da velha então. Mas quando você falou, querida, que delícia, ela pensa assim, meu Deus, eu sei que eu sou péssima cozinheira, mas ele está me elogiando, está me agradando tanto, sabe uma coisa? Eu vou aprender a fazer comidas boas para esse homem, para que ele venha me elogiar sempre. Elogia a sua igreja. Chega diante da tua igreja e diz, não é jogar confete, não, falar a verdade. Eu chego lá diante da minha igreja, nós estamos construindo uma das maiores igrejas de Curitiba, e a nossa igreja, o povo é muito simples, até financeiramente, mas eles são mão aberta, eles ajudam. E eu chego e digo, essa é uma igreja mão aberta, aqui Deus vai levantar muitos milionários, Deus vai abençoar, e cada vez mais ele se sente importante. Amém? Todo mundo, irmãos, tem uma plaquinha no peito, escrito assim, por favor, me faça me sentir importante para você. Você tem isso? Você quer se sentir importante?
Então vamos ensaiar um pouquinho, vamos treinar um pouquinho. Faça esse irmão do lado se sentir importante com o gesto seu agora. Eu não vou nem falar o que você tem que fazer com ele. Você pode dar um sorriso, você pode apertar a mão. Fala para ele: olha que cabelo bonito, que camisa bonita. Olha, você é muito simpático. Escolha alguma coisa, faça ele se sentir importante. Foi bom ou não foi? Foi bom ou não foi? Foi? A gente tem que aprender a fazer a obra de Deus com amor e carinho. Pastores que estão aqui, eu vou dizer para você uma lição que eu aprendi com muita dificuldade. Pastor, anda devagar no meio da sua igreja. Anda devagar. Tem pastor que é assim: meu Deus do céu, o microfone, olha o pedestal, oh, não sei o que, oh, não sei o que, quase, mano, olha a rosa, não sei o que e tal, oh, meu Deus, deve ser assim, mano. Gente é mais importante do que flor. Gente é mais importante do que microfone. Gente é mais importante do que público, do que vaso, do que caixa de som, do que ventilador. Graças a Deus. Você está desesperado, não sei o que, o cara tem microfone. É seu nome, querido? Ô Leandro, querido, que alegria que vê, abraça, né? Nós não sabemos abraçar, né? Tem gente que abraça assim. Primeiro, abraça mesmo, se joga. Deus abençoe, querido. Está na igreja para me beijar. Deus abençoe. Ah, homem beijar homem? Irmão, se eu tenho certeza da minha masculinidade, não tem problema nenhum de beijar homem. Mas se eu não tenho certeza, aí é perigoso. Aí, depois cumprimentar: ô, minha querida, tudo bem? Seja bem-vindo, como você está bonita hoje? Nunca saia da igreja. Você que é membro da igreja, nunca saia dizendo: tchau, gente, paz do Senhor. Paz do Senhor, querido, paz do Senhor. Te chama pelo nome: paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor. Não. Nós temos que fazer por Ele, nós temos que ter unidade. E essa unidade vem quando a gente sabe o nome do irmão. A coisa mais terrível de crente é ser chamado de irmão. Ser chamado de irmão, desculpa para não falar o nome que não lembra. Né? Ô irmão, Deus abençoe, irmão. É porque não sabe o nome. A gente tem que saber o nome das pessoas, saber pelo nome, abraçar. E depois ir arrumar o vaso, ir fazer coisa, porque isso aí é secundário. Gente é que é importante. Olha para o irmão do lado e fala assim: irmão, gente é que é importante, irmão. Agora, o pastor tem duas coisas que ele usa para pastorear: vara e cajado. Diga, vara e cajado. A vara é uma peça de madeira bem dura. A vara não é para a ovelha. A vara é para o lobo. É um cacete, um caprichada que o pastor tem, que quando o lobo vem, ele senta na cabeça do lobo. Mas o cajado, aquele que é arredondado em cima, é para a ovelha. Com ele, quando a ovelha cai no espinheiro, quando a ovelha está caída no buraco, ele estende. O cajado é para trazer a ovelha para perto da pessoa. Tem gente que usa assim: ó, vou usar o cajado, quer dizer, a ovelha já sabe, vou levar paulada. Não, o cajado não é para dar paulada. Cajada é para trazer a ovelha para perto de si, para lhe salvar a ovelha do buraco, para tirar a ovelha do buraco. E o pau, né? A vara é para o lobo que vem querendo comer a ovelha, senta na cabeça dele, né? Então a vara, ela tinha um metro de comprimento com uma saliência acentuada em uma das extremidades. Pastores em geral tinham grande habilidade para arremessar a vara com precisão, a fim de afastar qualquer ameaça. Pastor, irmãos, tem que ter radar, né, para ver onde está o lobo. Pastor tem que amar o púlpito. Pastor não pode dar o púlpito para qualquer um. Às vezes vem o lobo, fala uma palavra no púlpito, você tem que demorar um ano para consertar na cabeça da ovelha, talvez nunca conserta. Pastor,
o pastor, ele tem que zelar, tem que cuidar mesmo com o lobo. O lobo pode ser heresia, a doutrina errada que a pessoa está aprendendo. Agora, essa aqui vocês vão gostar. Quem já viu essa imagem quando era pequeno, nos livros do pastor com a ovelha nas costas? Aí a gente fala assim, como é lindo, né? O pastor com a ovelha, ele leva tanta ovelhinha. Mas você sabe que o pastor botava a ovelha assim nas costas? Porque essa era a ovelha rebelde, que ele ensinava, quando olhava ela estava indo embora. Ensinava, quando via ela estava sumindo. Aí o pastor, com muito amor e carinho, pega a patinha dela e quebra. Tem que ser com amor e carinho. Aí ela não pode mais andar. Aí o que acontece? Aí o pastor põe ela pertinho dele e ela fica ali, ouvindo a voz do pastor. O pastor faz isso para ela acostumar com a voz do pastor. E também para ela, ele coloca ela nas costas assim, é para ela acostumar com o cheiro do cangote dele, acostumar com o cheiro do pastor. E aí, naquele período em que ela está ali, não pode andar, não pode fugir, não pode pular cerca, não pode ser rebelde, ela aprende a sentir o cheiro do pastor, ouvir a voz do pastor. E os pastores contam que depois que eles deixam elas no redil e vão embora, aquelas ovelhas ficam chorando. Elas choram de saudade da voz do pastor, choram de saudade do cheiro do pastor. Pastor, a tua ovelha tem que sentir o teu cheiro. Ela tem que saber se você usa Paco Rabanne ou Rexona. Ela tem que saber qual é o seu perfume. A tua ovelha, ela tem que conhecer a tua voz e ela vai obedecer. Mas Deus muitas vezes quebra a patinha da gente também. E a gente vai nessa correria e não quer mais saber de dar prioridade para as coisas de Deus, e entra em rebelião, em rebeldia e não sei o quê. Aí Deus lá permite o quê? Uma dívida, problema financeiro todo mês. Porque tem gente que só olha para Deus quando ela está deitada na cama do hospital, né? Aí ela olha para Deus, mas não tem tempo para Deus. Então Deus permite às vezes uma doença, uma enfermidade, para que a gente coloque DVD, CD, leia a Bíblia, ouça a voz de Deus, ou então para que a gente comece a sentir o perfume de Cristo na vida da gente. Então Deus nos ama tanto, 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 que às vezes Ele é obrigado a quebrar a nossa patinha algumas vezes. Fala para o irmão do lado, se a patinha está quebrada é porque Deus te ama também, irmão. Fala para ele. Estou indo aqui para o final. A ovelha é totalmente dependente do pastor, pois precisa dele para se alimentar, beber água e se defender dos predadores e ladrões. Ela não sabe se defender. Se perceber o perigo, fica toda trêmula de medo, e basta que ela sinta a falta do pastor para que o medo tome conta dela. A ovelha conhece a voz do pastor. Irmãos, como é que a gente conduz gado? Aí atrás, né? E eles são tudo, né? Ovelha não é assim. A ovelha, ela sempre, o pastor vai na frente e as ovelhas vão atrás. É assim que se conduz ovelhas. Um pastor estava viajando para Israel e chegou lá e ele olhou assim, e ele viu um homem conduzindo as ovelhas, mas tocando atrás. Vai. Ele falou assim, ele desceu do ônibus e foi lá e falou assim: moço, meu pastor ensinou que aqui na Palestina as ovelhas, os pastores conduz e não toca as ovelhas. Ele falou: é verdade. Ele me disse que o pastor tem que ir na frente, as ovelhas vão atrás. Ele falou: é verdade. Mas o senhor está indo atrás delas. Ele falou: é verdade.
demora. Oh, irmão, tem que jejuar, mas ele não jejua. Oh, tem que obedecer, meu filho, você tem que ir para a igreja, mas ele não vai. Ele quer tocar a ovelha. Sabe o que acontece? Ele acaba matando a ovelha. Jesus, ele não ensinava ninguém a orar. Ele orava e todos os seus discípulos eram de oração. Jesus, ele não mandava ninguém ficar pregando o Evangelho. Ele pregava o Evangelho e todo mundo também pregava. Jesus não mandou ninguém morrer por ele, mas ele morreu, deu exemplo pela causa, e desde então milhões e milhões e milhões de cristãos morreram pelo Evangelho. Então, querido, no reino de Deus não funciona assim, vai e faça. Não, faça. E há um grande poder no exemplo e um grande poder no servir. Diz que na Inglaterra, no tempo da guerra, da miséria, tinha um menininho assim na frente de uma doceria, assim com as lombrigas a mil, salivando, e o menininho não tinha dinheiro, mas ele queria comer. E então entrou um soldado e viu aquilo e comprou um saco de doce, e quando saiu, deu para aquele menino e foi embora. Passou um tempinho, o menino grudou no casacão dele: moço. Falou: o que é, filho? Você é Deus? Você é aqueles que eles falam que é Deus? Então um grande poder no servir. Quando você serve, todo mundo vê Deus em você. Eu estava fazendo um retiro, e nesse retiro tinha um homem desviado, mas é um homem duro. Desde o primeiro dia do retiro, ele estava duro, murmurando, reclamando. Esse homem, ele entrava dentro da igreja e ele arrancava a mulher dele, que era diaconisa da igreja, pelo cabelo no meio da multidão. Um cara complicado. E houve 12 ministrações poderosas de mais de uma hora no retiro, e aquele homem, nada tocava nele. Está demorando, eu quero ir embora, porque não sei o quê. Quando foi bem no final, que todo mundo falava: esse ninguém toca, um irmão passou mal e vomitou no chão. Quando ele vomitou no chão, veio um dos pastores, o pastor Carlinhos, e pegou um pano, acho que um lenço que ele tinha em cima do vômito, limpou. Aquele homem olhou para aquilo e começou a chorar e soluçar. E ele disse: não é possível, um pastor limpando o vômito do irmão? Não. E aquilo, irmão, tocou, e Deus, naquele quebrantamento, fez a obra. Aquele homem reconciliou com Deus, e até hoje é convertido para a glória de Deus. Até hoje. Então, quando você serve, quando você faz, Deus, o servir, ele tem um negócio tão poderoso que toca o coração mais duro que você possa imaginar. E para terminar, queridos, quais são as características do bom pastor? Coloca aí a foto do bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas, se preciso for. O bom pastor tem comunhão e intimidade com as ovelhas. O bom pastor livra as ovelhas dos lobos perigosos e ladrões. O bom pastor ensina um caminho certo e seguro para as suas ovelhas. Agora daqui a pouquinho vou mostrar para você um slide. Eu não sei se você tem coração forte, mas se você é um cristão que ama as almas, e a Bíblia diz que uma alma para Deus vale mais do que o mundo inteiro. Eu já ouvi muita gente falar assim: gente na igreja é igual biscoito, vai um, vem 8. Mas a Bíblia diz que uma alma para Deus vale mais que o mundo inteiro. E essa foto que eu vou mostrar agora, se você é um cristão, quando eu vi essa foto, eu passei a noite inteira sem dormir.
Eu ia pregar todo dia essa mesma palavra, num congresso em Curitiba. E eu passei a noite inteira sem dormir. Então aqui você está vendo Jesus, o bom pastor, que deu e dá a vida pelas ovelhas. Agora eu quero que você veja outra foto. Essa foto, ela foi tirada na Indonésia. Essa serpente, ela pesava 90 quilos. E ela engoliu uma ovelha. E ela não conseguiu andar mais. E aí pegaram ela, você vê cordas aí. Mas se você olhar aqui, você vê a imagem certinha da ovelha, não vê? Olha aqui, ó, a orelhinha da ovelha, o nariz descarnado da ovelha aqui. Você vê a ovelha certinho na boca da serpente. Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, e Ele quer levantar pessoas para cuidar de ovelhas. Mas Satanás, ele tem hoje no Brasil 30 milhões de homens, mulheres, jovens, crianças, que um dia aceitaram Jesus e que estão assim agora, na boca do diabo. E nós precisamos fazer alguma coisa. Quem sabe você tem um parente que está assim. Quem sabe tem um irmão da igreja que há muito tempo não vem. Eu olhei para esta foto e eu fiquei pensando assim: cadê o pastor dessa ovelha? Onde está o pastor que deixou essa ovelha fugir, andar sozinho? Se o pastor estivesse por perto, ele tinha acertado a cabeça da cobra. Ele tinha matado a cobra e a cobra não tinha comido a ovelha. Uma alma para Deus vale mais do que o mundo inteiro. Essas 30 milhões de ovelhas, quanto é que valem para Deus? Jesus ainda não voltou, e nós podemos ir atrás da ovelha perdida, da ovelha ferida, e resgatar em nome de Jesus. Sabe como Deus falou profundamente comigo esses dias, querido? Eu tenho uma filha chamada Rebeca, ela tem 8 anos. A Rebeca é o amor da minha vida. Eu amo demais a Rebeca. A Rebeca nasceu no nosso lar só para pregar para mim, sem falar nada. Ela conhece o nome de todos os irmãos da igreja com 8 anos. Eu nunca vi a Rebeca triste. A Rebeca ama servir, ela está sempre dando mamadeira para os bebês, ela está sempre dando água para o povo, ela está sempre... Esses dias a Rebeca, ela contraiu uma bactéria no seu pé e o diagnóstico foi horroroso. O médico disse que não ia ter saída e nós começamos a orar. E eu lá no hospital com a Rebeca, ela ainda com 7 anos, ela estava com a boquinha roxa, toda pálida, e eu segurando, e eu chorava ali, chorava diante daquele diagnóstico. E a Rebeca, em vez de preocupar com tanta coisa, ela citou assim o nome de alguém que tinha saído da igreja. Ela disse: papai, a irmã Genilda, onde é que está? Há muito tempo eu não vejo ela na igreja. Ela estava ali, naquela dor. Mas Deus falou comigo, porque a Rebeca, todo mundo ama a Rebeca, ela ama todo mundo, é uma pessoa maravilhosa, querida. Só que a Rebeca veio, ela tem um problema, ela não conseguia aprender nada. Ela é super aplicada. E nós estávamos lá com 2 psicólogas, uma pedagoga, uma professora particular, estudando em escola particular. Nós todos, a Rebeca saía da escola com aquilo, ela queria aprender, e não conseguia nem escrever nada, nem uma letra. Ela tinha 2 anos de atraso em relação às outras crianças. E eu amo tanto aquela criatura que um dia eu estava olhando para ela, eu comecei a chorar e disse: Deus, tira isso dela e põe em mim. Tira dela e põe em mim. Eu quero ver minha filha boa. Aí eu cheguei na igreja e uma irmã simples, nova convertida até, só muito simples, sem muito sensacionalismo, ela chegou no fim do culto para mim e disse: bispo, Jesus manda te dizer
cuida de restaurar as ovelhas feridas, porque conforme você restaurar as ovelhas feridas, Ele vai restaurar a sua vida. E aí, eu falei: Deus, eu acho que eu amo as ovelhas, eu me esforço, eu acho que eu amo as pessoas, mas eu não sei se a medida do meu amor é a que eu devo ter, não é a que o Senhor quer que eu tenha. Eu não sei, Senhor, como é que eu devo amar as pessoas? O Espírito Santo falou no meu coração: você tem que amar os meus filhos, assim como lá na sala você olhou para sua filha e disse: tira dela e põe em mim, porque eu quero ver ela boa, nem que para isso eu preciso ficar ruim no lugar dela. E Deus disse: quando você começar a amar assim, as pessoas vão ser restauradas. Eu comecei a orar assim, eu comecei a agir, a correr para esse caminho. Eu não estou perfeito ainda, estou muito longe desse amor, estou me esforçando para cuidar bem das ovelhas que Deus colocou para mim. Mas a semana passada, antes de viajar para a Inglaterra, o telefone começou a tocar em casa e chamar para a reunião. Era a psicóloga que chamou para a reunião, a diretora da escola, a psicopedagoga, que chegou e disse assim: Cristiano, Cláudia, o que está acontecendo? Está acontecendo um milagre. A Rebeca está escrevendo, está entendendo tudo. A Rebeca, assim, um dos médicos que cuida dela é um dos médicos mais caros de Curitiba. Eu me esforço para pagar uma consulta alta, cara. E todas as vezes que fui lá, o melhor médico de Curitiba olhava para ela: não tem jeito, não tem jeito. E agora todos estão me chamando e estão dizendo assim: a Rebeca não tem mais nada. Não tem mais nada, nada para a glória de Deus. No nome do Senhor, eu glorifico o seu nome, meu irmão. Oh, aleluia! Queria convidar você a se colocar em pé na presença de Deus. Aleluia! Queria que deixasse aquela foto ali na copa. E eu gostaria de fazer uma coisa nesses 10 minutos que me restam. Se há alguém aqui que você diz assim: eu preciso melhorar mais nessa área de cuidar das almas, de cuidar das vidas, de cuidar das ovelhas. Porque às vezes, irmãos, quando a ovelhinha peca, o colega de ministério peca, erra, cai, toma conta de nós uma maldita amnésia. A gente esquece tudo de bom que aquela pessoa fez e só aponta o erro, e acaba matando a ovelha ferida. Um dia uma família falando sobre o Jim Sweat, aquele pregador que eu amo tanto e amava tanto, ouvi ele pregar, eu cresci querendo ser igual ele na televisão. Quando ele caiu, chegou uma família e disse, um irmão já disse: eu já perdoei o Jim Swaggart, porque foi através dele que eu me converti, minha mãe se converteu, meu pai se converteu, toda a minha família se converteu. Ele errou sim, mas foi através dele que eu conheço Jesus hoje. E nós não vamos ficar só numa oração que nós vamos fazer aqui. Nós vamos sair daqui e ainda hoje vamos atrás da ovelha ferida. Vamos telefonar, vamos ligar, vamos convidar, vamos com o nosso carro, vamos levar a ovelha ferida para casa. Ainda que o pecado dela esteja fedendo, cheirando mal, ainda que o mal que ela